Vamos para mais uma aula, vamos tirar as dúvidas, aproveitar, depois comente lá no chat da plataforma para a gente deixar tudo muito claro de todas as nossas receitas. E se você é um convidado especial do sábado hoje, deixa aí seu nome, um bom dia para a gente conhecer e convido para conhecer a nossa plataforma Viver Saudável também, uma plataforma de receitas muito especial, já temos mais de 300 receitas lá, logo após a compra, e alimentamos essa plataforma com pelo menos 2 vídeos por mês e muitas receitas, aulas ao vivo e o nosso chat da comunidade. Sandra, bom dia, bem-vinda. Quem mais está por aí? Estou devagar no café hoje, porque eu estou querendo degustar o chocolate quente que a gente vai fazer hoje. Como é que tá aí? Aqui tá friozinho, mas tá gostoso. É um clima bem bacana agora de manhã, na verdade, quem gosta de um friozinho. E o nosso pão já tá aqui, lindão. Claro que ia deixar um prontinho. Alice, bem-vinda, bom dia. Vamos esperar um pouquinho, ver se chega mais gente. Até atrasei de propósito, porque eu tô pronta aqui há um tempão já. Postei uns... Oi, amor, que lindo, oi. Oi, bom dia. Bom dia. Essa é a Yasmin, né? Estamos em casa, estão acordando junto comigo. Na verdade, eu acordo todo mundo, né? Então, vamos... Já deixei o aviso lá, já botei no Stories que a gente estava ao vivo. O pessoal, sábado, quer dormir um pouquinho até mais tarde, a gente vai organizar uns novos horários para a gente compartilhar essas aulas ao vivo e conseguir trazer todo mundo. Mas, aos poucos, a gente vai ajeitando e vai conseguindo fechar o horário. É difícil encontrar todas, mas a gente vai ajeitar aí. Então, essa aula vai ficar disponível depois para vocês amanhã. A gente sobe ela lá na plataforma para assistirem e, se ficar alguma dúvida no meio do caminho, assistir de novo o passo a passo, mas é muito simples, tá? Já estou aqui com o meu pãozinho, até vou cortar, não cortei ainda. Vamos ver como é que ele ficou. Essa é a receita que eu vou passar. Tá lindo. Receita que eu vou passar para vocês, ó. É um pão bem fofinho. Olha aqui. Aqui ele tá mais fofinho ainda. Dá para ver? Tá delicioso, né? Eu nem provei ele ainda. Nossa. Esses pães, eu... Vou até aproximar aqui. Olha lá. Para vocês verem a textura dele, tá? Tá super macio. É esse aqui que eu vou passar. Só que esse pão aqui, eu fiz só com farinha de amêndoa, tá? O que eu quero mostrar hoje na aula é a gente fazer um mix de oleaginosas para a gente sair um pouco do tradicional da amêndoa, até para a questão nutricional, né, de trazer outros nutrientes aí, outras gorduras para a nossa alimentação, e também, porque como a low carb, ela fica muito na farinha de amêndoa, na farinha de coco, eu, às vezes, enjoo um pouquinho do sabor, e aí eu tento trazer alguma coisa diferente nas misturas. E essa aqui é uma opção da receita muito versátil, que a gente consegue trazer outras oleaginosas. A castanha de caju fica deliciosa para esse pão com queijo, tá? Eu acho que é uma combinação bem bacana para essa receita que vai um pouquinho de queijo parmesão, fica delicioso. E eu vou fazer hoje com pistache, que também fica um pão diferente, quem gosta, o sabor dele fica bem acentuado e misturado um pouquinho com a farinha de amêndoas, tá? A receita eu vou deixar lá no material de apoio de vocês, vai estar bem certinho lá com o PDF. E claro, como eu falei, a gente vai fazer um chocolate quente bem cremoso para acompanhar esse friozinho e esse pão. Eu adoro misturar um pão salgadinho e um docinho junto. Angelita, bem-vinda, bom dia, pessoal chegando agora, vamos lá! Vou
aquecer, já vou ligar o meu forno aqui, como vocês sabem, sempre pré-aquecido. Vamos lá, posso começar? Tá todo mundo pronto? Pegaram a lista de ingredientes que eu deixei ontem, lá no grupo. Essa lista de ingredientes também está lá na plataforma, tá? Se vocês... essa semana teve muita atualização, e a gente está planejando toda semana trazer atualizações para deixar a plataforma mais simples de procurar as receitas, mais fácil de vocês trabalharem com ela, tá? Então, toda sugestão é bem-vinda, mas fiquem calmas também, que a gente está modificando, está conversando bastante, para sempre estar aí alterando e mudando para deixar mais simples, tá? Então, teve muita atualização, teve muita receita que a gente subiu essa semana, os vídeos subimos bastante também essa semana, então tá bem legal, tá? Eu tô bem feliz com todos vocês lá na plataforma, mas eu quero mais compartilhamento e mais chat, eu adoro responder, tá? O chat lá da plataforma também, eu tenho, como eu tenho vários grupos, eu tenho um horário específico, mas todos os dias eu vou para lá responder vocês, tá? Então, se não for a resposta imediatamente quando vocês postarem, olhem no outro dia que vai ter lá a resposta, tá bom? Então, fiquem bem tranquilas em questão a isso. Vamos fazer o pão primeiro, e daí, enquanto o pão está no forno, a gente prepara o nosso chocolate quente e bate um papo também. Muito simples. Posso começar? Tem alguém que vai fazer junto comigo? Eu vou na aguinha, porque eu quero tomar o chocolate depois. Vamos conversar um pouquinho hoje sobre o xilitol também. Tenho uma conversa séria com vocês sobre o xilitol. Então tá, então eu vou começar. Gente, olha lá. Como eu falei, eu tô trazendo uma opção super versátil na terça-feira, né? A gente fez uma aula ao vivo também. Eu já trouxe uma receita de pão muito simples, muito prática, que também foi com fermento químico, que é aquele fermento de bolo, tá? Esse também. Para vocês deixarem o pão fofinho ali, como eu mostrei, tem que ser utilizado o fermento químico, tá? Eu, particularmente, eu gosto do gosto do pão com o fermento de pão, aquele o biológico, né, que a gente faz, que eu passei no workshop Mamãe Low Carb, tá? Ele não fica tão fofinho como o fermento de pão, mas eu gosto até do cheiro que ele tem diferente, mas aí é mais longo também o processo. Esse pão aqui vocês podem fazer hoje de manhã e daqui 30 minutos vocês vão estar apreciando, super fofinho, super quentinho e saboroso. Pode congelar da mesma maneira, tá? Então, essa massa também pode ser feita com fermento biológico, só que aí vocês vão ter que fazer aquele processo de fazer espuminha com a água, colocar o fermento, eu vou deixar tudo lá na descrição, lá no material de apoio de vocês, tá? Só que hoje a gente vai fazer com fermento. Deixar a espuminha pelo menos uns 5, 10 minutos e depois fazer a mistura com as farinhas, tá? Então, tem que esperar crescer depois de 40, 60 minutos, esperar crescer para depois levar ao forno. Esse aqui, com o fermento químico, com o fermento de pão, não tem isso. É misturar, não precisa bater, não precisa de batedeira, não precisa nada. Misturar, forno, 35 minutinhos, ele assa mais rápido também. E ele tá super gostoso para se deliciar e fica mais fofinho do que o fermento biológico, tá? E também a versatilidade dessa receita que eu tô trazendo é a troca da farinha das oleaginosas, tá? Então, hoje, eu coloquei lá na receita a quantidade total da farinha, e aí vocês podem brincar em casa, na casa de vocês. Eu só não sugiro vocês a não utilizarem as nozes. Eu fiz um com nozes e ele amargou, então eu não gostei muito, tá? Mas a farinha de amêndoa sempre tenta utilizar pelo menos 50 gramas de farinha de amêndoa, e o restante da farinha pode fazer um mix aí de oleaginosas, que ele vai ficar bem gostoso e vai dar certo. Eu vou utilizar hoje só o pistache, tá aqui, tá? O meu pistache. Eu já dei uma tostadinha, sempre façam isso quando vocês forem usar as castanhas cruas, tá? Dá uma tostadinha ali na frigideira, 1 minutinho, para liberar os aromas
e para liberar aquele óleo, e também preserva todo o sabor da castanha, tá? Então, o que eu vou fazer? A minha inteira, e eu vou colocar ela no liquidificador. Vou processar e vou deixar ela quase na textura da farinha de amêndoas. Eu não quero ela tão triturada quanto a farinha de amêndoa que a gente já compra pronta. Então, você pode fazer em casa ou você pode comprar pronta, mas é mais acessível, é mais em conta vocês fazerem ela em casa, até porque na maioria das receitas a gente não usa farinha de pistache. Então, vocês compram o pistache ou a castanha de caju, como eu falei, fica delicioso. Dá para fazer com a castanha do Pará também, mas aí mistura ela com a amêndoa para suavizar um pouquinho aquele sabor da gordura da castanha do Pará. Que mais? Macadâmia fica uma delícia, eu sou apaixonada pela macadâmia, mas tá bem complicadinho hoje de comprar. Então, hoje eu vou no pistache, tá? Então, aqui eu tenho... Se tiver alguns barulhos aí de criança, vocês já viram, né? Eu vou colocar 100 gramas do pistache no liquidificador. Vai dar um barulhinho aí, tá? Fechem os ouvidos. Rapidinho, tá? Sem muito... Olha lá. Ela fica com cheirinho, eu sou apaixonada por pistache. Ó, fica uns pedacinhos e um pouquinho da farinha, tá? Fica uma farofinha. Mas, agora, o que eu vou fazer? Se vocês já tiverem a farinha pronta, é tudo na tigela. Não precisa levar para o liquidificador. Ó, escutaram? Se vocês tiverem a farinha pronta ou fizerem só com a farinha de amêndoas, coloca tudo aqui e misturou e tá pronto. Eu quis mostrar para você que tem uma castanha de caju em casa e não sabe o que fazer, ou que quer mudar mesmo o sabor desse pão, sair um pouco da farinha de amêndoa ainda hoje, e aí vai ficar preocupada que a farinha, não tem a farinha. Vamos fazer a farinha em casa, tá bom? Então, eu processei, e agora o que eu vou fazer? Eu vou botar todos os líquidos aqui junto para terminar de deixar essa minha farinha que eu fiz agora mais homogênea, tá? Então, a gente vai colocar água. São 6 colheres de água, tá? O azeite de oliva. Para os pães salgados, como a gente vai usar o parmesão hoje, eu gosto muito, muito de usar o azeite de oliva. Ele dá um sabor especial também na receita, tá? O azeite de oliva e eu vou colocar os ovos. São 4 ovos, tá? Tem alguém fazendo a receita junto comigo? Ou vocês estão só prestando atenção? Só atentas. Só atentas. Aqui. Um a um, para não estragar essa minha misturinha aqui, ainda com o vinho premiado. Eu fui conversando, às vezes eu perco a conta de quantos eu coloquei aqui. 4. Joga o limão. Pronto, coloquei todos os líquidos junto com a farinha que eu processei. E agora eu vou bater.
Estão ouvindo a cantoria da minha pequena? Tem alguém cantando aí em cima, é? Então, aqui agora eu vou colocar a minha farinha de amêndoas, lembrando que eu estou usando a farinha de pistache, vocês podem usar a farinha que vocês quiserem. Aqui, vou colocar o queijo parmesão. Tem a opção do zero lactose, tá? Até isso depois eu vou conversar com vocês, porque esse aqui eu tenho intolerância à lactose, e a minha intolerância é quase que uma alergia ao leite, tá? Eu não posso nem com os produtos zero lactose, eles me fazem mal também. Só que os queijos amarelos, depois que eu comecei o estilo low carb, que eu fiz a cetogênica, que eu faço, já falei várias vezes para vocês, que eu faço todos os meses, pelo menos uns 10, 15 dias de cetose, e aí depois eu vou equilibrando com a low carb. Os queijos amarelos não me fazem mais mal, tá? Os amarelos, então eu posso comer tranquilamente. Agora, creme de leite zero lactose, leite zero lactose e outros produtos que eu digo que são mais brancos, zero lactose, me fazem muito mal ainda. Então, eu sempre opto pelos queijos amarelos ou pelo daí um leite de coco ou de amêndoas, mas isso a gente conversa outros encontros. Então, coloquei aqui a farinha de amêndoas, o queijo, vou colocar o psyllium, vou colocar o fermento, o bicarbonato. Tem alguém fazendo comigo, que daí eu falo as quantidades, senão só prestem atenção, que tá ótimo também, para depois vocês conseguirem acompanhar. E é uma pitadinha de sal, tá? Que como eu tenho queijo parmesão na massa, então não precisa botar muito sal, tá? Então, passei para vocês. Tá me dando passear. Pego a minha misturinha. E vou colocar aqui na minha massa. Lembrando que se vocês já têm a farinha processada ou vai fazer só com a farinha de amêndoa, não precisa levar para o liquidificador. É mais fácil ainda, tá? É só misturar aqui. É só misturar. E tá tudo pronto. Vai incorporar. E eu tenho mais o vinagre de maçã para me ajudar a deixar essa massa mais fofinha, reagindo com o bicarbonato. É super importante a presença dele nessa receita, tá? Então, coloquem aí. Gente, isso aqui é opcional, tá? É uma pasta de pistache. Que a gente usa bastante na confeitaria, tá? Então, aqueles produtos com a cor verde, né? Coloca lá o pistache, fica bem verde. É pasta de pistache, tá? A gente não consegue fazer um brigadeiro ou um pudim ou qualquer coisa com pistache, deixando super verde sem usar essa pasta, tá? Então, é opcional. Aí, na casa de vocês, faz normal com pistache, que vai ficar delicioso. Esse aqui, ele vai deixar mais verdinho, até para vocês conseguirem ver aqui a minha mistura, tá? Então, finalizei aqui.
Alguma dúvida até aqui? Me perguntem. Já estou com o forno pré-aquecido. Vou pegar a minha forma, já está untada com óleo de coco. Agora tem um spray desmoldante de óleo de coco, uma beleza, tá? Bom dia. Se não tiver vinagre de maçã, a gente precisa de um ácido para reagir com o bicarbonato de sódio, tá? O vinagre de maçã, ele também deixa nos bolos a massa mais fofinha. Então, aquela textura, o red velvet, a gente usa o aceto balsâmico e deixa aquela textura aveludada. E o vinagre de maçã faz isso aqui nessa receita também. Se não tiver o vinagre de maçã, você pode usar o vinagre de cidra, pode usar o aceto balsâmico, mas daí vocês têm que olhar no rótulo para não ter o açúcar, tá? Que a maioria tem. O vinagre de maçã, para quem faz low carb acetogênico, tenho em casa o vinagre de maçã orgânico, ele faz muito bem para a saúde. A gente tem vários shots antioxidantes que usam vinagre de maçã para temperar uma salada, também é bom. Eu utilizo pós-almoço, eu aprendi essa super dica, depois do almoço, tomar uma colher de vinagre de maçã, mas orgânico, sem açúcar, sem misturas, para inibir aquela vontadezinha do doce, tá? Apesar de que depois de um tempo, no low carb, você vai perder aquela ânsia do doce. Eu, como estou sempre fazendo doce também, então acaba beliscando, mas ajuda bastante, tá? Então, tenham, mas pode substituir até por uma colher de suco de limão. Eu preciso dessa acidez hoje para reagir com o bicarbonato de sódio, tá? São as opções. E também não precisa usar. Se não quiser colocar, não usa, ele não vai ficar tão macio, mas vai ficar macio também do mesmo jeito, tá? Não é regra. Nada é regra, na verdade. Nenhuma receita, ela é totalmente fechada, tá? São sempre experiências também de gosto. Então, a gente que vem compartilhar a receita com vocês, a gente tenta deixá-la mais redondinha, na verdade, por questão de erros, para vocês não errarem. É o meu pensamento, né? Para vocês conseguirem fazer a receita e não correr o risco de errar, porque muda muito a questão de forno, de ingredientes, de marca, de armazenamento. A gente já conversou sobre isso também. E eu penso, antes de vir compartilhar uma receita, que ela seja fácil e que vocês tenham uma margem aí de erro de medidas e de ingredientes e que não perca todo esse ingrediente, tá? É o meu pensamento antes de compartilhar com vocês. Então, as receitas, elas são fechadas sim, mas elas são totalmente livres para vocês experimentarem novas possibilidades. Essa de vinagre de maçã, depois do almoço, eu não sabia. Então, ela é bem, eu aprendi num desafio cetogênico que eu fiz há um ano atrás, eu acho. E achei muito legal. E funciona. E ele é gostoso. Eu não sou muito fã de vinagre, mas ele é gostoso, esse de maçã orgânica. Gente, eu coloquei a massa, polvilhei um pouco do queijo parmesão em cima para dar um efeito bacana. Aqui eu tô colocando, olha isso, é uma granolinha picante de sementes, que também é muito legal para quem faz o low carb, principalmente o cetogênico, que ela dá uma equilibrada aí nos efeitos colaterais. No início, tem um pouco de dor de cabeça, quem está começando, né, aquela desintoxicação do açúcar, é muito bacana, eu uso ela para tudo, todos os dias, é numa salada, é junto com a carne, é junto com uma omelete, as minhas meninas já comem junto comigo. Essa aqui é uma picante, já está programada para vocês, já está gravado, na verdade, lá na plataforma, ela não está na biblioteca, mas eu quis compartilhar, então ela vai entrar, acredito que semana que vem ela entra, ela sobe aí para vocês. A receita da granola picante e também da doce. A gente já gravou, não tá
lá na biblioteca, mas ela vai entrar, vai ser um bônus aí que eu vou passar, porque ela é muito versátil e a gente vai usar no desafio, tá? Desafio a gente usa bastante. Vou levar para o forno, olha lá como é que ficou. Polvilhei o queijo. Como é pistache, essa granolinha ela é verdinha, que tem a semente de abóbora também, de girassol, gergelim, e eu uso o limão para deixar ela picante junto com a pimenta, deliciosa, tá? E forno, vamos marcar aqui. Enquanto isso, ficou alguma dúvida? Eu já respondo. Vocês. Estou olhando aqui para ver se eu enxergo. Quando optando pelo pistache, se ele tiver cru, sim, tá? Como eu falei, todas as oleaginosas, na verdade, tá? Quando você for utilizar elas, dá uma torradinha, pode ser numa frigideira ou no forno, mas na frigideira é rápido, ali só coloca um fogo médio e dá uma torradinha nela para liberar o óleo, para liberar, acentuar o sabor e preservar todo o sabor dela também antes de você usar ela na receita, tá? As castanhas também, tá bom? Ou se você for comprar a farinha pronta, daí não faz isso na farinha, tá? Certo, Alice? Respondi, Sandra, questão do vinagre e as substituições, e se não tiver o vinagre de cidra, ou não encontrar um vinagre que não tenha açúcar, não tem problema. Faz hoje sem, vai dar certo também. E aí, depois, você capricha aí. Se você conseguir, você capricha com... Vamos ao nosso chocolate quente deliciosíssimo. Vou falar mais uma vez, tá? Vocês viram que eu fiz o processo ali do liquidificador. Quem tem as farinhas prontas, gente, eu quero praticidade em primeiro lugar, tá? Porque eu acredito que conseguir manter uma qualidade de alimentos, uma rotina alimentar saudável, se for receita complicada toda hora e todos os dias, a gente vai escapar sim, tá? Porque a nossa rotina não é tranquila, a gente já tem muita coisa para fazer, então eu vou pela praticidade. Claro que tem maneiras de complicar, vamos dizer, a receita, faz diferença, tem receitas que precisam sim, não dá para pular algumas etapas. Mas, como eu falei, tá com as farinhas prontas, ou quer fazer a farinha e já deixar um potinho fechadinho, também facilita, tá? Se vocês pensarem um dia na semana, se organizarem e deixar a cozinha de vocês pronta para facilitar, isso é bem importante também, tá? Então, é misturar, suja só uma tigelinha, mistura ali naquela de vidro que eu estava utilizando, mistura tudo, não precisa nem de ordem, só sempre deixem o fermento por último, tá? Misturou tudo, colocou o fermento, forno. Não tem mistério, tá? Eu passei a questão do liquidificador para facilitar, se hoje vocês não têm a farinha, não desistirem da receita e experimentar daquela maneira, tá? Com a castanha de caju, quem não tem o pistache hoje quer fazer mesmo com outra oleaginosa, castanha de caju fica delicioso com esse queijo parmesão. Ele combina super bem com um pão salgado, tá? A castanha de macadâmia, ela é mais adocicada. Então, se você misturar a macadâmia com a amêndoa, ela vai ficar um pão mais adocicado, tá? Com queijo parmesão, aí vai questão de paladar, vocês podem experimentar. Com o pistache fica muito bom. Ontem eu fiz com o pistache, com a castanha de caju e com a farinha de amêndoa. Então, sempre tenta deixar pelo menos 50 gramas da farinha de amêndoa e o restante de outra oleaginosa, tá? Então, experimente aí e compartilhe depois comigo. A mesma coisa vai ser com o chocolate quente. Eu vou fazer dessa maneira, porque eu acho mais gostosa e mais bonita para se servir, porque eu quero trazer alguma coisa especial para vocês.
Mas se forem pela praticidade, também é só misturar, ferver e tomar, tá? Eu vou fazer assim, porque eu quero trazer uma receita bacana e super especial para vocês. Então, vamos lá. Eu vou misturar... Cadê minha xícara? Ah, eu não queria sujar essa. Vou sujar essa aqui. Eu vou misturar aqui 200 ml de leite de amêndoas, tá? Aqui eu vou trazer uma questão que eu estava comentando antes. Da lactose. Vocês podem colocar na receita 100 ml de creme de leite e 100 ml do leite de amêndoa. Ele vai ficar muito mais cremoso do que essa mistura. Vocês podem também utilizar 100 ml de creme de leite e 100 ml de leite de coco. Também vai ficar mais cremoso ainda, porque o leite de coco, quando esquenta, ele fica mais denso, tá? Eu não vou utilizar o creme de leite, porque como é uma bebida e eu quero degustá-la bastante, mesmo zero lactose me faz mal, tá? Como eu falei, eu tenho a intolerância à lactose, então às vezes prestem atenção nessas questões aí, para vocês conseguirem ir eliminando alguns alimentos que são considerados saudáveis, mas para a gente não funcionam, tá? Então, aí eu venho numa questão que está ficando polêmica, até porque eu trabalho com doces, eu vendo doces. Eu fiz um curso essa semana de uma das maiores confeitarias saudáveis, uma das primeiras confeitarias saudáveis. Hoje ela é super famosa, entre os famosos também, e a quantidade de xilitol utilizada nos doces fica incrível, incrível mesmo. Mas eu passei muito mal, tá? Porque a gente sabe que o xilitol, ele é uma fibra e ele não digere no nosso intestino, no nosso estômago, né? Então, primeiro eu achei que era só lactose. E aí eu fiquei refletindo sobre essa questão. Eu vou botar canela e cravo, 3 cravos, para ferver aqui no leite, tá? Vocês já perceberam, olha só, vou mudar completamente de assunto, mas vocês já perceberam que eu tenho sempre as misturinhas prontas, olha, eu tenho sempre as misturinhas que eu mais uso, misturinhas de cravo e canela, tá aqui misturadinho já. Eu tenho as especiarias moídas, já tá tudo prontinho para facilitar a nossa vida, ó. Especiarias moídas, já tá tudo prontinho, tá? Aqui eu liguei 200 ml de leite, faço a combinação que mais agradável para vocês. Lembrando, colocando creme de leite fica mais cremoso, eu tô colocando só o leite de amêndoas, porque a gente vai botar o creme de leite na ganache, tá? Ferver ele aqui um pouquinho. Como eu estava falando do xilitol, ele tem uma quantidade máxima que já tem pesquisas para o nosso corpo não sofrer com os efeitos colaterais, que são estufamento, dores, né, cólicas, até efeito laxativo, tá? Então, se você algum dia comeu uma receita com xilitol e teve esses sintomas, presta atenção na quantidade que você está utilizando. A quantidade de uma receita total, ela tem que ser fracionada nas porções, e claro, aí você tem que controlar, não comer 3, 4 fatias de bolo, porque você vai passar mal. E outra, já fiz um post também lá no Instagram, de um bolo de cenoura, que eu postei a quantidade de calorias de um bolo de cenoura tradicional e a quantidade de calorias de um bolo de cenoura low carb, tá? Se você equivaler em calorias, a maioria dos alimentos low carb, eles são mais calóricos do que os tradicionais. São gorduras boas, são alimentos que fazem bem para a nossa saúde, são alimentos que
composto de um estilo alimentar só nos trazem benefícios, mas a mistura é complicada. Se você, no café da manhã, comer um bolo low carb, no meio da tarde você vai comer um brigadeiro tradicional, essa mistura acaba sendo perigosa para você, tá? Então, prestem atenção, tenham em mente o que vocês estão buscando, e aí é o que eu falo. Viver saudável é ter um estilo alimentar saudável e não viver em dieta, tá? Então, é o que eu venho ensinar, por isso que além das receitas, a gente tem o desafio lá com o bônus, e a gente tem mais informações, que a gente já está gravando alguns vídeos também, sobre a questão alimentar, tá? Porque o que eu quero, além de vocês aprenderem receitas, que vocês entendam o desafio diário de construir um estilo alimentar saudável, tá? Então, aí, questão do xilitol, eu me perguntei, vale a pena, será? Por mais que a gente não está consumindo açúcar, está se deliciando com um bolo super delicioso, super saboroso, muito, 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 muito próximo do tradicional, que é o que a gente busca o tempo inteiro, que também tem que mudar essa visão de busca e abrir o nosso paladar para novos sabores, abrir o nosso paladar para esse novo estilo alimentar. Estou em busca de um brigadeiro saudável, eu quero um brigadeiro tradicional, né? Recebo muita mensagem de cliente, mas o brigadeiro tinha gosto de leite de coco. Sim, você pediu um brigadeiro vegano, um brigadeiro sem açúcar, um brigadeiro que não tivesse lactose, um brigadeiro, como é que eu vou fazer um brigadeiro sem, sabe, não tem como. Essa busca aí dessa alimentação fake que eu falo, não existe. Existe sim uma construção do estilo alimentar saudável, uma construção de uma rotina de receita saudável, e vocês perderem o medo de vir para essa cozinha e experimentar e degustar e se abrir a esse novo paladar aí, oferecendo para a família de vocês também, que eu tenho certeza que vão gostar, porque tem gosto de comida, gente, não tem gosto de espessante, não tem gosto de açúcar, não tem gosto de conservante, tem gosto do alimento que a gente está utilizando. Então, é impossível as pessoas não se adaptarem com esse estilo, se souber conduzir, ferveu, ao longo do tempo, tá? Com muita calma, com muita cautela, porque a gente vai na busca de um equilíbrio também, tá? Nada de transformações radicais, e sim conhecimento do que a gente está fazendo, tá? Ferveu o meu leite, eu quero mais aroma aqui. Agora, eu vou colocar... Meu pão tá lá no forno. Ontem me perguntaram sobre o chocolate, né? Se não tivesse o chocolate, podia... Vou desligar aqui, meu leite já ferveu. Vou deixar fechadinho, porque eu quero aumentar esse aroma aí de canela e de cravo. Me perguntaram se podia fazer a live hoje sem o chocolate, tá? Pode sim, mas, como eu falei, eu quis trazer uma receita especial para vocês. Então, esse chocolate quente, ele fica bem cremoso, também porque a gente utiliza o chocolate, tá? Pode usar um chocolate, se você não está numa restrição muito grande de low carb, pode usar um chocolate 70%. Mas lembrando que muito chocolate 70% contém açúcar. Então, fiquem de olho aí, tá? Então, aqui eu vou colocar o chocolate, o meu que eu uso, antes que vocês me perguntam, é da Chocolife. Eu gosto, mas estou mudando para Java, que me fez, me instigou, porque o chocolate deles é adoçado com eritritol. E aí, então, ele não causa todo esse desconforto, eu consigo diminuir ainda mais a quantidade do xilitol nas minhas receitas de doces para oferecer para os meus clientes. Então, vocês também podem fazer uma pesquisa aí sobre isso, tá? Então, aqui, estou picando meu chocolate. Eu vou levar lá para o micro-ondas. Com certeza, um chocolate mais duro que vai vir. Só tem o eritritol, porque o eritritol tem essa função. Temperatura ambiente, ele cristaliza. Então, a gente tem que saber utilizá-lo nas receitas
senão a gente perde a receita toda quando a gente utiliza o eritritol, tá? Na cetogênica, o adoçante que a gente mais usa é o eritritol, tá? Porque o eritritol é o único que não tem pico de insulina. O xilitol, dependendo da quantidade, acontece, tá? Vou derreter. E o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma ganache. Já tá cheirando meu pão. Vou fazer uma ganache, como eu falei para vocês, como eu vou utilizar um pouquinho do creme de leite zero lactose aqui, eu não coloquei o creme de leite na minha mistura que está aquecendo com as especiarias, senão eu vou passar mal. Mas se você não tem intolerância, mistura 100 ml de creme de leite, 100 ml de leite de amêndoas, ou 100 ml de creme de leite e 100 ml de leite de coco, que fica mais cremoso ainda, tá? Gente, essa receita vocês podem servir para as visitas de vocês, que vai ser incrível. No micro-ondas, vamos aproveitar todas as dicas aqui. Cuidado para não queimar o chocolate. Sempre potência baixa. 30 segundos. Mexe, mistura bem. Espalha esse calor do micro-ondas que é de dentro para fora. Então, espalha, mexe bem aí no chocolate. Depois você vai levar de 15 em 15 segundos, tá? Senão ele vai queimar. Ou banho-maria aí não tem essa preocupação, porém o banho-maria você tem que tomar cuidado para não cair nada de pingo de resquícios de água, tá? Que senão o chocolate desanda, que não dizia minha mãe. Ó, ainda tem pedacinhos aqui de chocolate, eu mexo até desmanchar e dissolver todo esse chocolate. Se ainda ficar um pedacinho... Ah, e outra coisa, eu gosto de chocolate quente, chá, café, chai, quente. Eu não gosto de nada morno, tá? Então, se é quente. Por isso que eu tô aqui com o leite, aromatizando ele ali com as especiarias, mas eu já vou aquecer de novo. Então, para dar certo esse chocolate incrível aqui que a gente está fazendo, o leite tem que estar bem quente, tá? Mais um pouquinho. Falando nisso, quem fez o chai da terça-feira? Gente, é viciante esse chai. É viciante. Eu sou enlouquecida por chai desde a época que eu dei aula para os donos do The Rose, que é uma escola de yoga. E aí, claro, que eu virei aluna deles também, porque eu amei o método. E no inverno, aqui é friozinho, né? Floripa é um friozinho e quente ao mesmo tempo. E no inverno a gente chegava lá, tinha aquele chai esperando a gente. Nossa, que delícia que era aquilo. E aí, já naquela época, eu ia atrás de receitas, fui atrás da receita, porque eu queria aprender muito a fazer e levar para os meus alunos a receita. Quando eu vi leite, era muito açúcar, nossa, desanimei horrores, parei de tomar o chai lá e fui em busca de uma receita que eu pudesse continuar degustando. Aí primeiro eu eliminei a lactose, como eu falei, depois tirei o açúcar, eu tomava ele sem açúcar, sem nada, nem adoçante, tirei completamente. E agora, com essas opções que a gente tem no mercado, que antigamente a gente não tinha, né, essas opções, então a gente consegue agora adoçar com xilitol, com eritritol, com a estévia.
Olha lá, eu estou fazendo uma ganache, tá? As quantidades vão estar todas no material de apoio de vocês. Ao invés de colocar aquele pedaço de chocolate que eu acho muito forte, a gente vai fazer uma ganache cremosa. Já estou aqui com o meu leite sendo aromatizado. Gente, a ganache, não se desesperem. Olha lá, parece que vai dar errado, mas não dá, tá? Ops. Não estava nada. Tá desastrada. Eu fui assistir os meus vídeos. Gente, como eu faço barulho, né? Parece que eu bato as coisas, mas é assim mesmo. Aí. Olha só. Ganache lindona. Já aprenderam aí a receita de uma ganache para utilizar nos doces de vocês, se quiserem fazer um doce hoje ainda, tá? Só o chocolate, como eu falei, esse que eu estou utilizando é o 70% da Chocolife, mas vocês podem utilizar o que vocês tiverem em casa, e o creme de leite, tá? A proporção, quando eu uso chocolate, vou botar mais um pouquinho, quando eu uso chocolate amargo, sempre é mais creme de leite do que numa receita tradicional de um chocolate ao leite, tá? Porque como ele tem menos gordura do que o chocolate ao leite, ele vai precisar de mais gordura para ficar nesse estado mais líquido, mais cremoso, tá? Então, a proporção que eu utilizo para essa ganache com chocolate amargo, as ganaches low carb, é sempre o dobro, tá? Se eu tenho 100 gramas de chocolate, eu uso 200 gramas de creme de leite ou o leite de coco também super funciona, tá? Fica bem legal também. Então, assim, ó, se você não tem o chocolate, agora presta atenção, olha que dica incrível que eu vou dar agora para vocês. E mais uma receita, se vocês quiserem anotar aí no cantinho. Não tenho chocolate, eu quero fazer chocolate quente hoje. Ou eu não quero fazer, eu não gosto do sabor da ganache com creme de leite. Ou acho muito doce, ou eu quero adoçar meu gosto. O que que você... Olha que incrível. E o brilho. E o brilho. O que vocês vão fazer? Vão pegar na panelinha, vão colocar o creme de leite, a mesma quantidade que a gente usaria aqui, 200 gramas de creme de leite, 1 a 2 colheres de cacau em pó e 2 colheres de xilitol ou eritritol. O eritritol, se vocês não forem utilizar quente, ele vai cristalizar, vai ficar uma pedra depois, tá? Aí, se vocês forem gelar, pega o xilitol, tá? Vai botar na panelinha e mexe, 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 ela vai engrossando e, juro pra vocês, chega numa textura igual a essa aqui, tá certo? Vai chegar nisso aqui. Com o leite de coco também funciona, mas o sabor residual do coco vai ficar bem acentuado. E aí vocês vão utilizar 200 ml de leite de coco, 2 colheres de sopa de cacau em pó, 2 colheres de sopa de xilitol ou eritritol. E quem gosta daquele meu segredinho, que eu amo passar, uma pitadinha de stevia para realçar esse sabor adocicado e não precisar exagerar aí no xilitol, tá? Então, finalizei aqui. Agora eu vou fazer essa delicadeza que eu amo, ó. Vou botar a ganache. Já melequei tudo aqui para não dizer outra coisa. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu limpar, para uma foto fica incrível, né? Mas a gente não vai fazer foto agora.
Paninho limpinho. Vocês podem colocar numa molheira, do jeito que vocês quiserem organizar, tá? Eu vou trazer essa delicadeza que eu achei incrível. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Aí. Essa delicadeza. Não é incrível a gente fazer um charme aí e agradar quem mora com a gente? Pena que eu não consigo mostrar na mesa para vocês, tá? Então, aqui, já fiz a minha ganache, coloquei num pratinho separado. Tô com meu leite fervido. Lembrando que eu só tô utilizando leite de amêndoas, porque eu já coloquei o creme de leite aqui. Mas se você quiser deixar ele mais encorpado, mais cremoso, fraciona isso com o creme de leite, tá? E agora, nessa minha mistura, eu vou colocar a pasta de baunilha, mas você pode utilizar essência de baunilha, não tem problema. E meia colher de sopa de eritritol. Aqui é a gosto, tá? Eu já acho o leite de amêndoa adocicado, mas como a gente quer uma bebida, dar um up aí, vamos deixar bem docinho, tá? Vou esquentar mais um pouquinho esse meu leite. Alguma dúvida aqui do chocolate, gente? Ó, lembrando, se vocês quiserem facilidade, tirem as especiarias, mistura tudo, coloca aí o creme de leite, o leite, o chocolate, o creme de leite, tudo na panela, mexe, deixa chegar no ponto que você deseja de cremosidade e tá feito o chocolate quente de vocês. Não tem mistério. Eu gosto de vir na aula ao vivo mostrar aqui novas maneiras mais bonitas, mais técnicas para vocês apresentarem aí no dia a dia, tá? Pode usar leite de amendoim. Então, poder pode, vocês podem tudo, né? Eu, no questão de paladar, acho pesado, na verdade. Deixa eu ver o tempo do meu pão aqui. E o amendoim, ele é a oleaginosa que mais tem carboidrato, tá? Então tem que tomar cuidado e sempre leiam o rótulo do produto que vocês estão comprando para saber se tem maltodextrina, se tem algum tipo de açúcar enrustido, que eu falo, né? Algum açúcar escondido aí nessa mistura. Então, claro que pode usar o leite de amendoim, mas aí vai mudar um pouquinho o sabor, não vai ficar esse sabor acentuado das especiarias, nem do chocolate, o amendoim é mais forte. E leia o rótulo para saber a quantidade de carboidrato aí que tem na porção do leite, tá? Ferveu o meu leite. Eu vou peneirar e tirar as especiarias. E aqui vocês podem usar um mix mais potente ou bater no liquidificador. Eu vou usar o meu mix de mão aqui.
quero trazer uma espuma, vocês podem também, quem tem... Eu já acho o sabor e o de amêndoa bem intenso também, tá? O que eu quero é a espuminha, tá? Ó, então, deu a espuminha. Vem espuminha. Aqui. Vou colocar aqui. Deu minha ganache. E a outra opção é eu misturar essa ganache aqui. Sinalzinho que o nosso pão já deve estar pronto. Vamos dar uma olhada no nosso pãozinho. Então, vamos ao teste do palito. Da faca. Eu acredito que está perfeito. Perfeito. Prontinho, cronometrado, junto com o nosso chocolate quente. Olha lá, que lindo, olha como cresceu, vocês viram? É incrível, né? Então, aqui, só deixa eu finalizar esse aqui, olha lá. Então, essa opção eu coloquei o leite e aí eu vou mixar junto com o chocolate, tá? Pode ser no liquidificador, claro que é mais rápido. E se vocês fizerem na panela, aí usa aquele mixer maior, porque ele vai ficar mais grosso do que isso aqui, tá? Olhem essa textura agora. Já tô com água na boca. Deixa eu passar pra cá. Vamos organizar a nossa mesa agora. Vamos tirar uma fatia desse pão. Eu já fiz antes, mostrei para vocês. Claro que depois da live eu vou me deliciar. Gente, merecimento. A gente não tem que fazer as coisas só para os outros, a gente tem que fazer para nós. A gente tem que arrumar a mesa para a gente tem que fazer comida gostosa para a gente não tem que ter preguiça, se mimar, não. A pessoa mais importante na vida, isso eu aprendi com o tempo, porque depois que a gente tem filho, a gente acha que as pessoas mais importantes são os filhos, e na verdade é a gente, porque se a gente não estiver bem, se a gente não estiver com a cabeça boa, a família também não fica bem. Então, a pessoa mais importante é a gente. Então, busca aí, na essência de vocês, o que faz você feliz, qual é o momento que faz você feliz, é uma mesa arrumada, um café da manhã legal, não espere que os outros façam por você. Monta uma mesa, senta, coloca uma música, e se permita pelo menos uns 5 minutinhos. Aqui em casa eu acordo super cedo, para eu me mimar com esse momento. Então, hoje é o meu café que eu tomo, faço meu café com canela, com pimenta, sento um pouquinho, faço ali a minha meditação, degustando o meu café, e é esse meu momento. Eu não importo de acordar um pouco mais cedo,
do que a casa, porque eu sei que eu preciso daquilo ali para a casa inteira ficar bem. Eu falo, né, a mulher dentro de casa, ela é o equilíbrio, é o centro de energia boa. O homem, ele não tem, desculpa se tiver alguém aqui, mas os homens não têm o equilíbrio emocional que a mulher tem de alimentar a casa aí de fluidez, de energia boa. Então, o dia que eu não estou muito legal, eu sinto que as meninas ficam agitadas, o meu marido se perde um pouco dentro de casa, então a gente precisa se mimar sim, a gente precisa primeiro olhar para a gente, se cuidar, e esses momentos aqui fazem muito parte de tudo isso. Então, se permitam organizar uma mesa para vocês também, claro que com a família mais gostoso, mas a gente tem que se mimar sim, tá? Está tudo muito bom e delicioso. Parabéns pelo seu desempenho e competência, seu carinho de nos ensinar várias técnicas. Você é demais. Obrigada. Obrigada, Alice. Me faz muito bem esses elogios, tá? Sou bem sincera com vocês. Eu adoro elogios e eu vou elogiar vocês também toda vez que compartilharem comigo, que eu acho incrível. Parabéns pelo carinho, você passa para nós. Moro um pouco perto de você, em Navegantes. Sandra, querida, minha mãe está morando, minha mãe é no interior do Rio Grande do Sul, mas desde que meu pai faleceu, em dezembro, a minha mãe está morando em Itapema, junto com a minha irmã, que mora em Itapema, e meu irmão mora em Bombinhas, então estamos próximos. Eu vou para lá toda quarta-feira e todo sábado, praticamente, fazer entregas também. Então, agora a confeitaria entrega lá em Itapema, em Balneário Camboriú. Estamos bem pertinho mesmo. Deixa eu passar essa pandemia aí, que a gente se encontra num café, em algum lugar para a gente conversar, tá? Gente, olha lá. Que delicadeza que eu quero mostrar aqui para vocês. O nosso pãozinho, que eu falo, olha que mimo, olha que delicadeza. Eu vou provar esse aqui agora, que eu estava esperando por esse momento. Olha a espuminha que fica. No meu paladar, mais amarguinho, para mim tá delicioso, tá? O que eu queria era essa espuminha. E com esse pãozinho. Eu já falei que eu sou a chefe que mais come durante as aulas, mas eu me delicio mesmo. Nossa, esse pão tá muito gostoso. Esse eu fiz só com a farinha de amêndoas. E aqui, olha isso. Vou desenformar o pão aqui para mostrar para vocês, tá? Deixa eu organizar um pouquinho a mesa. Faltou o meu toque da Estelle aqui nesse leite. Acho que eu fiz esparramento no micro-ondas. Aqui meu leite com espuminha. Você acredita que eu esquentei demais a cabeça oca aqui? A cabeça oca esquentou demais. E aí, claro que endureceu, né? A ganache vai endurecer. Ai, gente, que feio. Eu queria derramar aqui, deixar lindo para vocês, mas cortem. E vamos usar a ganache que a gente já tinha feito. Aí, aqui, eu coloco esses pedacinhos. E fica incrível. Era para ser uma calda linda. E aí, ele vai derretendo com o leite. E você vai tomando esse chocolate, ele vai ficando grossinho, e você vai tomando esse chocolate com os pedacinhos de chocolate. Claro que eu vou provar. Para mim, as especiarias dão um toque super especial. Incrível também. Olha lá, mais uma delicadeza para o seu merecimento de hoje. Mais uma receita super fácil e tranquila, prática, para vocês alimentarem a alma.
nutrir o corpo com essas receitas gostosas, práticas. E queria agradecer mais uma vez por estarem aqui, perguntar se vocês estão aproveitando bem a plataforma. Esse vídeo vai subir amanhã para vocês, vou deixar lá na plataforma, ele inteirinho. Então, muito obrigada. Façam um lindo sábado, um ótimo final de semana. Compartilhem comigo as suas aventuras aí na cozinha. Muito obrigada por tudo. Estamos sempre aqui com novas receitas todos os dias. Eu invento, eu crio, eu testo novas receitas para compartilhar e vou deixando elas redondinhas para compartilhar junto com vocês, tá? Vou desenformar o meu pão só para vocês darem uma olhadinha aqui. Quente. Que lindeza. Que lindeza de pão. Eu subo aqui, né? Porque minha equipe. Nosso pão de pistache que a gente fez hoje. Depois eu posto foto lá e mando para vocês. Gente, obrigada. Beijos, Aline, Sandra, Alice. Obrigada pela companhia. Angelita, obrigada. Até a próxima. A gente marca aí nossos encontros online. Deixam sugestões de horários lá no chat, que a gente vai sim tentar organizar em todos os horários para todo mundo estar presente, tá bom? Beijos. Até a próxima aula, até o próximo vídeo, até o próximo encontro. A gente se vê aqui online. Beijos. Ótimo dia para vocês.